Ainda em pés, se você puder acompanhar comigo, livro de Neemias, capítulo de número 6. Livro de Neemias, capítulo de número 6. Enquanto você acha aí, eu vou ler. Neemias estava passando por uma grande prova. E ele disse assim, no versículo de número 3, em resposta aos seus inimigos: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Primeira coisa que eu quero que você repita comigo é: estou fazendo uma grande obra. Diga: estou fazendo uma grande obra. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Agora, lá na frente, nós vamos ler assim no versículo de número 9. Aliás, versículo de número 11. Um homem como eu fugiria? Diga assim: um homem como eu fugiria? Assentem-se. Eu quero contar aqui a história de Neemias. A partir do momento que ele surge na história. Ele tem uma história, o antes e o depois. Todos nós temos o nosso antes e o nosso depois. Todos nós temos. Nós não conhecemos totalmente o antes da vida de Neemias. Mas ele figura no texto sagrado, no livro, que deu o próprio nome dele, Neemias. E logo no primeiro capítulo, nós lemos que ele trabalhava como copeiro real. Copeiro real, para você saber, é aquele que serve as taças de vinho para o rei. Então era a função de Neemias servir o rei, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Ele tinha um status, ele vivia na presença do rei, servindo vinho para o rei. Ele era de confiança máxima, porque antes dele servir o vinho ao rei, ele tomava o vinho, e se não morresse, porque era a forma de o rei se proteger, se ele não viesse a óbito, se ele não morresse, ou se ninguém fez um vinho envenenado para matar o rei, aí ele poderia servir. Então a vida dele era risco 100% em proteção ao rei. E ele trabalhava com o rei Artaxerxes. E ele recebe a visita de alguém. A nação de Israel estava pagando por os preços dos seus pecados, estava subjugado sobre o poder do império. Ela fora subjugada pelo império babilônico. E Neemias foi um daqueles que, em uma das levas, ele fora levado cativo para a Babilônia. E agora ele trabalha no serviço do palácio real como os nobres. E chega o tempo de Israel voltar para a sua terra, depois de ter pago o preço do cativeiro. Pagou o preço do cativeiro, cumpriram-se as semanas, e agora eles estão de retorno. No capítulo, se não me falha a memória, de 7, do próprio livro de Neemias, ele nomeia todas as caravanas que voltaram para Israel, para o reino de Judá. Israel estava toda destruída, seus muros queimados, estava toda destruída. E agora chega a visita, e Neemias recebe algumas visitas, e ele recebe um de seus irmãos, e ele pergunta: como que estão? Vocês estão construindo? Vocês estão reconstruindo a cidade de Jerusalém?
vocês estão reconstruindo os muros? E a notícia que ele recebe é muito triste. E ele recebe uma notícia que não, que os portões estão queimados, que os muros estão derrubados, que a cidade que estava destruída ainda. E a Bíblia diz no capítulo 1, se você quiser continuar lendo aí, eu não vou ler porque senão vamos gastar tempo. Perder nós nunca perdemos. Que Neemias se entristeceu em saber que os muros estavam destruídos, que a cidade estava toda destruída. E ele entrou em oração, em jejum a Deus. A questão que eu quero trazer aqui, que existem tristezas por causa de coisas nobres. Existem momentos que nós nos entristecemos, porque nós não podemos ver as coisas fluírem, as coisas acontecerem. Então a tristeza de Neemias não foi uma tristeza por causa de coisas ruins, por causa de erros, por castigo, não. Foi uma tristeza justa. Ele queria o bem e ele não via o bem. Ele queria ver as coisas andando, fluírem, e ele não podia ver. Então você vê que ele entra na presença de Deus, e ele se coloca na brecha, pedindo a Deus graça para se apresentar diante do rei, pedindo perdão pelos pecados de Israel. E ali ele diz: Senhor, todos nós pecamos, nós esquecemos do Senhor, nós abandonamos o Senhor, e agora nossa cidade de Jerusalém está destruída. E ele ainda pede: Deus, lembra-te das palavras que o Senhor disseste a Moisés, que nós seríamos levados cativos, mas que nós voltaríamos. Então esses são os fatos do capítulo de número 1 do livro de Neemias. Por que eu estou iniciando por essa história? Porque eu fiz aqui com que você lesse: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Neemias precisava começar algo que não era sua função específica. Primeira coisa que eu entendo aqui, que Deus incomoda pessoas. Diga: Deus incomoda pessoas. Mais uma vez, Deus incomoda pessoas. Deus incomoda pessoas naquilo que Ele quer usar. Às vezes a pessoa fica incomodada: eu não concordo, tem alguma coisa que precisa ser feito, precisa dar uma direção, precisa resolver, e ele não sabe o porquê. Deus está levantando você, independente da sua capacidade, independente da sua formação, para que você seja um suporte na área espiritual em que você se sente incomodado. Que tinha a ver Neemias, copeiro, servidor de vinhos, com construção, com obras? Mas era isso que Deus estava fazendo. Trouxe uma tristeza no coração de Neemias, porque ele viu que precisava reconstruir, e que as pessoas não estavam tendo capacidade, não estavam tendo um poder de decisão, não estava tendo força para se levantar e reconstruir. Aí entra no capítulo 2. No capítulo 2 nós aprendemos que Neemias era um homem feliz antes de ser incomodado por Deus. E antes dele orar, se colocando na brecha, dizendo: Deus, eu vou lá construir. É muito importante, irmãos, nós aprendermos a nos colocar à disposição de Deus. O mundo hoje, ele tem até um dia que ele estabeleceu como o dia do voluntário, o dia do voluntariado. A igreja de Cristo, ela sempre precisa de voluntários. Muitas pessoas se acomodam. Queridos, não existe ninguém sem função na casa. Se você está sem função, você vai viver a vida incomodado, porque Deus não quer ninguém sem função dentro da sua casa. Deus tem ministério para todos. Deus, Ele tem um projeto lindo para essa igreja.
E nós estamos aqui trazendo essa mensagem justamente para ativar a sua fé. Você que vem para o culto e vai embora, vem para o culto e vai embora, está na hora de Deus te levantar para fazer algo para Ele na terra. Neemias era um crente fiel, isso não tenho dúvida. Ele jejuava, ele orava, mas ele se incomodou. Como pode estar destruído? A obra não anda, preciso ajudar, preciso fazer alguma coisa. Deus, conta comigo. Quem já alguma vez na vida teve coragem de pedir, entregar para Deus? Fala: Deus, conta comigo, eu estou à tua disposição. O Senhor quer trabalhar, quer me usar, quer fazer uma obra? O Senhor tem um projeto na terra comigo? Deus, que eu seja teu instrumento. Eu estou ensinando algo de minha experiência pessoal. E eu tenho algumas experiências de vida. E eu posso falar das minhas experiências. Em uma das experiências que eu tive, eu lutava com Deus para não assumir uma função. E aquela função era premente, eu já estava dentro da função. E eu lutava com Deus porque eu não queria estar dentro daquela função. Eu queria sair para uma outra função. A ponto de eu viver dias e noites me preparando para sair o dia que eu precisasse. E chegou o dia que me abriu uma porta e eu falei: é essa porta que eu vou aproveitar. E na época, eu me preparei, e eu não queria, irmãos, viver do ministério como ministério pastoral. Eu tinha acabado de sair, e meu sonho era ser músico e ser professor, naquela época. E eu me acumulei de livros, e me preparei para um grande concurso. E 6 horas da manhã no domingo, eu era vice-presidente da igreja. Vou ser mais claro, eu queria vou ser vice-presidente por um tempo, depois eu vou prestar um concurso e vou embora. Estudei, me preparei, estudei mesmo. Sabe o que é estudar mesmo? Eu li item por item do concurso que eu iria fazer, eu li tudo, estudei tudo. 6 horas da manhã, sem contar para ninguém, eu me levantei, me pus a roupa e falei: eu vou para São Paulo. Era em São Paulo o concurso. A hora que deu 6h10, na época ainda não tinha tanto celular assim, o telefone de casa tocou. Eu atendo, era meu pai, pastor presidente da igreja. Ele falou: filho, teve um problema nessa madrugada, e eu estou aqui, eu não vou citar o nome da cidade, mas eu estou aqui em tal cidade, e eu só volto na terça-feira. Cuide da igreja aí para mim. Aí eu parei e falei: olha, tem oração, tem escola bíblica dominical, e geralmente meu pai nunca falta. Eu sou o primeiro, e eu nunca faltei. E se um dia eu faltasse, meu pai ficava sabendo. Foi a única vez na vida que eu não o avisei que eu ia faltar. E eu dobrei o joelho e comecei a chorar. Porque eu nunca abri mão de compromisso assumido. E depois de tanto chorar, Deus falou no meu ouvido esquerdo: porventura alguma coisa que você me pedisse eu não te dei, para você se recusar a fazer a minha obra? E naquela manhã eu falei: Senhor, se o Senhor realmente precisa de mim, pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu já estava fazendo, mas não queria. Na verdade, eu conheço a história de presidência. Eu conhecia, hoje eu estou vivendo e sou muito feliz. Sou grato a Deus por estar aqui, irmãos. Estou muito feliz. E não vem não pensar que eu estou querendo sair, eu não quero mais não. Deus já falou e está falado. Mas eu era muito observador desde criança. Eu vi todas as lágrimas do meu pai. E eu estava: poxa, eu vou seguir por o mesmo caminho? Mas Deus falou comigo. E Ele falou: porventura eu não te dei tudo o que você me pediu? E se pedisse mais eu lhe daria.
agora eu quero você na minha obra. Eu parei, Senhor, pode contar comigo. Diga assim: Deus, pode contar comigo. Aí vai Neemias, se coloca à disposição e diz: Deus, pode contar comigo. Aí no capítulo 2, abra a Bíblia aí, diz assim: sucedeu, pois, que no mês de Nisan, aliás, capítulo 2, eu estou no capítulo 2, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei, Neemias contando, ele está narrando a história dele, e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Diga assim: nunca foi triste. Mais uma vez, nunca foi triste. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a sua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse-me mais o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas me deu, segundo a boa mão de Deus. O rei, além de liberar ele do serviço, ainda deu carta para todo lugar naqueles estados onde tinha governadores, ele poder atravessar carregando madeiras, carregando tudo. Aí vai Neemias. Eu disse: Neemias ficou triste por uma boa ação. Ele queria reconstruir o muro. Agora existe tristeza ruim. Diga assim: tristeza boa e tristeza ruim. A tristeza ruim, maligna, perversa, é a tristeza da inveja, dos ciúmes, é a tristeza maldosa. Olha aqui, versículo de número 10 do capítulo 2. Depois que aconteceu tudo isso com Neemias, apareceu alguém e ouviu a história. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Enquanto Neemias ficou triste com ansiedade de criar o bem, agora vem esse Sambalate, Tobias, e começa a ficar triste. Por que vai fazer o bem? Por que vai reconstruir? Não está bom queimado? Não está bom destruído? É melhor que fique destruído. Irmãos, eu estava hoje na hora do almoço, do lado da minha esposa, ajudando-a preparar nosso almocinho, do lado dela. E ela falou: Sambalate e Tobias são real. Ninguém sabe quem é. Ninguém vê, ninguém conhece, mas eles são nocivos. Eles são nocivos na vida espiritual. Às vezes eles se aparentam com anjos. Às vezes eles têm aparência de anjos, de expert em teologia, mas eles são capazes de desmotivar
o Neemias que está construindo, está fazendo uma grande obra, que vai fazer a obra. Quantas pessoas entram com propósito: olha, eu vou servir ao Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ajudar na igreja, eu quero trabalhar para o Senhor. Mas sempre tem alguém que fica triste quando você se levanta. Nesta noite eu venho te dizer: cuidado. Queridos, em todos os momentos da nossa vida espiritual, sempre haverá alguém feliz e alguém triste com a bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O problema é que tem pessoas que não sabem se posicionar como Neemias soube, na hora em que o vento soprou contrário. Você não pode esquecer essa mensagem desta noite. Diga assim: tudo que eu vou fazer, pode falar bem forte, tudo que eu vou fazer, tem quem aprova e quem desaprova. O problema é, de que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Neemias se posicionou, e a mente dele é: tenho que fazer a obra, tenho que construir, eu não posso parar. Chorando, gemendo, machucado, ferido, ouvindo vozes dizendo: para, você não consegue. Eu não vou parar. Queridos, no capítulo de número 2, acontecem muitos fatos, e a gente tem que aprender algumas lições com Neemias. Por quê? Primeiro, ele não abriu mão de fazer o que Deus colocou tristeza quando ele viu. Deus moveu o coração dele para fazer. Tem muita gente que abre mão de cantar na igreja, porque alguém o desmotivou. Tem muita gente que esmorece no ministério, na chamada, porque ouviu o Sambalate. Nós precisamos aprender a selecionar aquilo que devemos ou não ouvir. Quem tem ouvido, passa a mão assim. Diga: Senhor, santifica os meus ouvidos, para que eu só ouça coisas que te agradem. Você confia naquilo que você ouve. A fé vem pelo ouvir, foi pregado hoje de manhã. A fé vem pelo ouvir. Diga assim: a fé vem pelo ouvir. A Bíblia completa diz assim: ouvir da palavra de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir. Que fé, pastor? Depende. Depende. Tem gente que tem fé para parar. Ele ouviu alguém dizer: para, e ele criou fé. E eu não vou ser mais crente por fé. Eu vou parar porque ele ouviu. O que você está ouvindo? Nesta noite eu quero te dizer: cuidado. Você pode perder a salvação se ouvir coisa errada e dar crédito. O que Eva ouviu no jardim? Coma do fruto, porque você certamente não morrerá. O que Deus disse? A hora que comer, certamente. A Eva teve fé em Deus ou no diabo? Pode falar. Ela teve fé em Deus ou no diabo? No diabo. Ela teve fé, acreditou. Come que não morre. Todos os dias o diabo vai dizer algo para você. Para, você não consegue. Só que o inimigo, diga assim: o inimigo nunca desiste, mas Deus continua sendo fiel. Glória a Deus. Olha o segundo passo. E sucedeu que, ouvindo o Sambalate que edificávamos, é o Neemias falando, o muro ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu de nós. E falou na presença dos seus irmãos e ao exército de Samaria e disse:
Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó pedras que foram queimadas? E estava ele, Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Irmão, se Neemias perdesse tempo para ouvir essas coisas, ele seria desmotivado. É o inimigo falando: não vai, não é para fazer, não vai conseguir. Nesta noite, eu quero dizer para você, Deus quer levantar uma geração de Neemias nesta igreja, nesta cidade. Deus quer levantar uma geração de pessoas que tem propósito, que sabe o projeto de Deus, que não abre mão do projeto de Deus na sua vida e não fica olhando e ouvindo qualquer coisa. Uma geração de pessoas com ouvidos santificados. No capítulo 4 diz assim, Neemias: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando o coração do povo se inclina a trabalhar, há uma harmonia. Você vê todo mundo trabalhando nas portas, na filmagem, trabalhando no ministério da oração, no ministério da acolhida. Todos os dias nós recebemos pessoas novas nesta igreja. Precisam ser abraçados. E quem que são as pessoas que vão abraçar? Tem alguém aqui que tem mais de um ano que é membro dessa igreja? Diga amém. Tem alguém que tem mais de 10 anos como membro dessa igreja? Diga amém. Tem. Nós que já estamos aqui precisamos olhar para o lado. Nós estamos construindo uma grande obra. Tem gente chegando e eles têm que ser inteirados no grupo, abraçados. Eu estou falando com todos, aqueles que são novos, que também podem falar: olha, eu vou colocar na brecha, eu cheguei agora, mas eu estou ouvindo o meu pastor, e eu vou falar: pastor, eu vou ajudar a abraçar quem está chegando. Quem está entendendo, diga amém. Cada dia é um tijolinho que nós estamos construindo nesta igreja. A obra não acaba nunca. Eu faço uma pergunta: quando que Deus fundou, criou o mundo? Alguém sabe a data aí? Ninguém. Deus parou de construir o mundo? Talvez você possa achar que sim. Cada dia nasce milhares e milhões, para não dizer bilhões, de novas estrelas, ou até galáxias. Desde o dia que Deus começou, Ele não para de construir o mundo. Ele continua, todo dia nasce plantas, todo dia nasce crianças, todo dia nasce animais. Deus manda a chuva, Deus manda o sol, Deus manda, e todo dia Deus está criando, todo dia Deus está construindo, todo dia Deus está dando forma. Deus continua construindo. Nós estamos numa igreja que continua construindo. Você está vivendo o seu tempo da obra. Não é um tempo de parar, é um tempo de trabalhar. Eles estavam no meio, construíram a metade do muro. E aí sucedeu que, ouvindo que eles estavam já construindo a metade do muro, aí o Sambalat e o Jô começaram a criticar: olha, até uma raposa derruba o muro deles. O que fazer quando tudo que você faz tem alguém para dizer não? Tem alguém para desfazer? O que fazer quando tudo que você vai construir tem abençoados para dizer: não vai dar, não vai dar? Realmente, agora esses inimigos resolvem entrar sorrateiramente para matar os judeus fiéis. O inimigo quer matar a sua motivação de ser crente, de ser fiel, de ser ofertante,
de ser dizimista, de ir para a oração. O inimigo quer tirar isso de você, de ouvir a palavra. Olha aqui capítulo 4, versículo 11 e 12. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, e nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Agora eles querem não só falar. Primeiro eles ficaram com inveja e ficaram tristes porque a obra começou. Segundo passo, começaram a criticar. Não conseguiram parar Neemias, e Neemias conseguiu chegar no meio do muro. Terceiro passo, agora eles vão se infiltrar, entrar dentro das casas e falar: você está contribuindo para a obra? Você é bobo? Você ainda está na campanha do propósito? Você está identificando o inimigo aí na sua... Irmão, para de ouvir o inimigo. Quando as coisas parecem perdidas, chegou a hora de nós nos unirmos. Diga assim: chegou a hora de nós nos unirmos. Neemias, ele agora pregoou oração. Ele chamou o povo para a oração. E apregoou que todos orassem, para que Deus desse força para eles continuarem a obra. Mas o inimigo continuou, a tal ponto de que Neemias descobriu que não bastava só orar. Diga assim: tem hora que não basta só a oração. Quando eu era criança, eu aprendi com abnegados homens de Deus, não com meu pai, mas com muita gente, que orava e tudo tinha que ser só oração. A oração é o fundamento, é a chave. Mas tem hora que não é só oração. Tem que parar, tem que organizar, tem que criar postos, tem que criar situações, tem que pôr a mão. Se Moisés, presta atenção, se Moisés ficasse orando, quando ele foi clamar a Deus diante do mar vermelho, Deus falou: Moisés, não é hora de clamar, por que está clamando a mim? É hora de agir, diga ao povo que marche. Tem hora que tem que ter mais atitude. Às vezes, nós temos que ter investimento de oração, mas tem hora que temos que marchar. Diga assim: temos que orar, mas temos que marchar. Aí Neemias teve que tomar um próximo passo. São vários versículos no capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: ele pôs guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, nos lugares altos, e pôs o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças, com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Nesta noite, eu venho trazer uma palavra de Deus que eu trouxe na terça-feira. Queridos, tem gente dentro da sua casa morrendo. Queridas, tem gente dentro da sua casa desviando. Você é o Neemias, você está construindo uma grande obra. E eu na terça-feira que eu falava, quem que é a primeira pessoa que temos que evangelizar? São os filhos, são nossos pais, são nossos irmãos, é a nossa família. Paulo, ele dizia assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todos os homens. Em Deuteronômio está escrito assim: olha, ama o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração.
E depois fala, essas palavras você vai ter que colocar na mente dos seus filhos, vai ter que pôr no umbral da porta, vai ter que ter nas paredes, vai ter que ter na testa, vai ter que ter no braço. Que palavras, que deve amar a Deus com toda a força, com toda a alma. Queridos, está na hora da igreja lutar pela família, lutar pelo filho, lutar pelo marido, lutar pela esposa, lutar pela fé. Não podemos parar, é hora de guerra. Estamos construindo, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Jovens, adolescentes, está na hora de acordar para a vida espiritual. Às vezes nós questionamos por que tem muitos jovens que vão ficando com 35, 40 anos e não casam. Será que eles não estão tendo uma vida sexual ativa no pecado? Está na hora de se posicionar diante de Deus. Lamai choranda, lama surianda naias. Quem está entendendo a mensagem? Foi isso que Deus mandou trazer? Hoje foi. Deus está falando com a igreja. Diga assim, é hora de se posicionar. Eu sempre conto a história nas reuniões de obreiro, do muro. Quem conhece a história do muro, do Satanás de um lado e Jesus do outro? Quem conhece? Satanás de um lado, Jesus do outro. Do lado de Jesus falava para todo mundo que estava em cima do muro, desce para cá. Desce para cá, e as pessoas em cima do muro. Desce, Jesus e todo crente, desce, desce. E do lado do Satanás, lá do outro lado do muro, estava Satanás com todo mundo. E Satanás estava bem tranquilo. E alguém perguntou ao seu Satanás, por que o senhor não chama esse povo para ir para o seu lado? Só Jesus que chama para o lado dele. Aí o Satanás falou, olha, fica tranquilo, quem está em cima do muro já é meu. Quem não se posiciona já é meu. Está escrito em Apocalipse, porque você é morno, não é fria, nem é quente. Diga assim, eu quero estar do lado de Jesus. Meus irmãos, não era fácil construir um muro com alguém dizendo não vai dar. O pior é que o inimigo não desiste de lutar. Capítulo 6, olha, já está no capítulo 6. Aí sucedeu que mais ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, começou a aumentar a turma, agora apareceu mais gente. O Gesem, o arábio, e o resto dos seus inimigos, apareceu mais gente. Que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos umbrais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Omo, porém intentavam fazer-me o mal. Agora chamou, agora eles viram que guerrear não dava, falar mal, humilhar, maltratar. Aí eles chamaram para uma festa, vamos fazer um churrasco? Cuidado com quem você vai para o churrasco. Vamos para o churrasco, vamos ser amigos. Existem fases na nossa vida, que às vezes nós estamos tristes, mas não é porque nós estamos em pecado, é porque Deus está nos incomodando para fazer algo. E às vezes nós sentimos uma tristeza e um desejo de algo mais. E de repente, outros tristes, mas porque não querem que a obra cresça, outros infelizes do Satanás, e querem te abraçar e misturar a sua tristeza por um projeto de Deus. Você pode até ter tristeza. A Bíblia diz no capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios, que nós temos dentro de nós um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós ficamos até tristes, mas nós nunca somos abatidos. Nós ficamos até perplexos, mas nunca derrotados, porque nós trazemos algo dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus.
A sua tristeza é para você se levantar. A sua tristeza é para você buscar a face do Senhor. A sua tristeza é para você entrar na brecha. A sua tristeza não é para você se aliar ao inimigo. A tristeza dele é diferente da sua. Neemias era um crente de verdade. Ele, de tanto congregar, quando ele chamar, trabalhar e não olhar, agora eles falaram, vem para uma festa. Aí Neemias dá uma resposta, ei, um homem como eu, pararia, abriria a mão do que Deus me deu para fazer? De lá batai chorando lomanais, às vezes orando, às vezes gemendo, às vezes cansado, às vezes maltratado, às vezes sozinho, às vezes sem saber o que fazer. Você não pode parar, você tem que continuar. Paulo, no final do seu ministério, ele começa a nomear. E Paulo, ele confiou em pessoas para o ajudá-lo. E agora ele está subindo para Jerusalém para ser crucificado, para ser morto, para ser decapitado. Ele diz, olha, eu vou subir para Jerusalém. Aí ele começa a nomear, olha, eu confiei em Alexandre, o latoeiro, mas ele me causou muitos males. Tudo que eu fazia, ele se entristecia e queria destruir. Alexandre o latoeiro. Aí ele começa a citar nomes de pessoas, até o ponto que ele falou, olha, ninguém me assistiu, mas o Senhor esteve comigo. Eu não vou dizer que você deve ser um Paulo, eu não vou dizer que você possa ficar sozinho, eu não vou dizer que você vai chorar sozinho, que vai ter dia que você não vai saber o que falar, o que resolver, mas eu quero te dizer, o Senhor é contigo quando você não abre mão, o Senhor é contigo quando você tem propósito. Uns dias antes, Paulo, no capítulo 27 de Atos, ele chega diante do rei Agripa, e ele levanta a voz e diz, ó tu, ó rei Agripa, eu quero te anunciar que eu não perdi a visão celestial que eu recebi do meu Pai que está no céu. Nesta noite eu venho dizer para uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja crescente, uma igreja referência, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amados, vamos dar as mãos, como disse Neemias, vamos pegar na mão um do outro, vamos colocar guardas nas portas, vamos colocar guardas nos lugares baixos, nos lugares altos, atrás dos muros, vamos nos proteger, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e vamos continuar a jornada. Narabashuriando lomanaias. Uma coisa é certa, Paulo sempre dizia, ele disse no final da carreira, aliás, ele fez uma reunião com aqueles que ainda eram crentes, que estavam do lado dele. Ele ganhou muitos para Jesus. Ele abriu igreja em toda a região. Agora ele fala, olha, eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, porque o tempo da minha partida chegou. Em outras palavras, ele falou, o judeu sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele falou, você sabe o sacrifício? Você pega, monta, forma o local do holocausto, ali você põe o animal, e depois você põe as especiarias, e sobe aquele cheiro suave. Quando você começa a queimar o sacrifício, sobe um cheiro suave, e chega na presença de Deus. Paulo estava dizendo, olha, a minha vida, após a conversão, meu depois, após eu ter encontrado com Jesus, é esse sacrifício. Ele está queimando
Está encerrando, o tempo da minha partida chegou. Está subindo esse cheiro de especiaria. Em nenhum momento eu deixei de adorar. Em nenhum momento eu deixei de orar. Em nenhum momento eu deixei de santificar a minha vida. Em nenhum momento eu deixei de falar de Jesus Cristo. Em nenhum momento eu abri mão da fé. Ele estava dizendo: Deus está sentindo o cheiro de todo o meu ministério. Deus está sentindo o cheiro, o bom cheiro, de tudo aquilo que eu vivi. Aí ele encerra dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que eu quero dizer para você? A Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o início dela. Diga assim: melhor é o fim. Mais uma vez, melhor é o fim. Irmãos, não parem no meio. Não parem no começo. Eu estou fazendo uma grande obra. Um homem como eu abriria a mão dessa obra. Nesta noite o Senhor me traz aqui para dizer que Ele quer levantar homens e mulheres de verdade, que são verdadeiros cristãos, que são comprometidos, que não abrem mão. Venha vento, venha tempestade, venha inimigo, venha oposição, Ele fala: eu não vou parar, eu não vou descer, eu não abro mão, eu não abro mão. Lecai choranda lá, masurianda naias. Lá no final, vou ler o último que eu vou ler, já estava querendo fechar. Vou ler o último versículo que eu tinha para ler aqui. Neemias está contando tudo o que ele fez. Aí quando chega lá no capítulo 6, versículo 11, olha o que ele diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, vou repetir, que ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Não sou eu, é Deus. Diga assim: não sou eu, é Deus. É Deus na minha vida. Pode dizer: é Deus na minha vida. Algumas vezes eu tive esse encontro com Ele. Às vezes para dizer: Senhor, pode contar comigo para isso. Em outras vezes: Deus, se for para a tua glória, independente das circunstâncias, estou aqui. Você teria coragem de falar: Deus, conta comigo? Nesta noite, encerrar essa palavra, eu vim aqui para trazer uma palavra para dizer para vocês que tem muita coisa a ser feita. Eu não posso fazer sozinho. Os meus assessores não podem fazer sozinho. Nós todos precisamos nos unir. Tem gente que pode, mas fica esperando. Quem quer fazer algo a mais para Jesus? Se tiver alguém, fica em pé. Só quem quiser, presta atenção, todos sentados. Eu não quero ter surpresa. Deus, quem acredita que Deus falou com você nesta noite? Você ama Deus? Você ama o Senhor Jesus? Fique em pé quem quer falar: Deus, pode contar comigo. Só quem quer que Deus possa contar com você.
Só quem quer, seja muito sincero. Se você não quiser que Deus conte com você, fique sentado. Deus, eu não quero que o Senhor conte comigo. O sangue de Jesus tem poder, né? Eu não posso falar por você. Eu posso falar por mim. Eu posso falar por mim. E eu já falei isso faz anos para ele. Se você tem coragem, nós vamos fazer uma oração de entrega. E você vai falar o que você quiser. Tem algo que te incomoda na casa? É porque ele te chamou para resolver. O culto é diferente hoje. Vamos orar, fecha seu olho. Cada um ora por si aí, começa a orar. Se você quer orar, ora alto, mas ora você aí, ou ora baixinho. Vai orando, o grupo de louvor vem aqui. Cada um vai orando aí, vai orando, fecha o olho e vai orando. Você vai se oferecer para que Deus possa te usar. Lebata shuri cantalais. Senhor, eu também entrego minha vida a Ti mais uma vez, Pai. A Tua igreja está orando bem baixinho. Teus filhos. Está aqui Tuas filhas, Pai. Tem prostitutas na cidade precisando ser evangelizada. A missionária Berenice, durante todos os anos da sua vida, levantava, saía 11 horas da noite e passava noites e noites ganhando prostituta, ganhando drogados, cuidando dessas pessoas. Ficou a brecha, a idade chegou. Senhor, onde está aquele que vai buscar essas almas? Ah, Senhor, em cada casa tem alguém angustiado, sofrendo, Senhor. Onde está, Pai? Está aí no seio da igreja. A igreja é completa com os dons. Quantas pessoas estão, mães, que estão sofrendo com filhos? Senhor, mulheres que são violentadas e não sabem aonde buscar socorro, refúgio, precisam de cura. Senhor, homens que estão em depressão, porque não estão tendo saída e condições. Pai, aqui está uma igreja viva. Esse silêncio é do Teu Espírito Santo. Lemanai chorando, assuriando, lomanais. Crianças sofrendo. Senhor, nós estamos vivendo um momento em que tem tanta gente capacitada. E quantas crianças sofrendo, chorando, sem saída, Pai. Desperta o Teu povo, Senhor, para amar mais o Senhor e ir em busca dessas crianças, abraçá-las. Muitas não entram numa escola, mas na igreja não tem impedimento para buscar a Tua face. Lehabata shuriandalaias. Canta. Na oração encontro calma. Vai orando aí com a fé. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
diante de uma igreja, Deus me revela coisas desde criança, que entrava onde ninguém entrava, para curar pessoas que nunca encontraram cura. Em todas as portas tinha alguém. Queridos, estamos em uma guerra e todos os dias temos uma notícia: alguém recuou, alguém recuou. Há poder no nome de Jesus Cristo. Se você não quer mais recuar, eu quero orar por você. Quero que você, uma igreja avante, uma igreja que vá à frente, uma igreja que luta. E esse é o momento mais importante, porque Deus criou a pandemia para despertar a igreja. Nós estamos aqui com igreja cheia de manhã, com igreja cheia à noite. Eu não vou mais parar com isso. Teremos 1000 pessoas de manhã, 1000 à noite, 2 de manhã, 2000 de manhã, 2000 à noite, à tarde. Deus vai fazer crescer, e a mão que vai trabalhar é você. Eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Nirabai chorando laias. Não existe canseira na obra de Deus. Nirabai chorando laias. O nosso Deus é grande. Tem gente chorando, tem gente sofrendo. Tem alguém que quer vir aqui à frente nesse momento, porque agora, depois que você orou com Deus, eu quero te abençoar. Enquanto eles cantam aqui, Lebanaba chorando. Precisa de gente para entrar na brecha. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vem para frente, meus amados. Hoje é um culto diferente. Eu gostaria que vocês são já crentes. Dobra o joelho. Dobra os joelhos. Dobra os joelhos. Quem pode, só quem pode. Quem tiver dificuldade pode ficar em pé, sem constrangimento. Só quem pode. Lemai chorava, surianda, lava, tocha, lava, nariz. Está na hora de Deus levantar um exército. Deus sempre está construindo. Deus está sempre levantando um novo ministério. Deus sempre está escrevendo nova história. Deus sempre está, Ele não para, Ele não para, Ele não para. Ele está hoje derramando o óleo da unção aqui. O negócio é: conta comigo, Deus. Meu Deus e Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, estão, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, aqui os Teus filhos, que ouvindo, meu Deus, este apelo, Senhor,
estão aqui, Senhor, se disponibilizando a estarem, Senhor Deus, à disposição, porque o Senhor é aquele que dá força, que dá graça, meu Senhor. A tua obra, Senhor, só pode crescer, só pode prosperar, só pode ir avante, meu Deus, meu Pai, se o ser humano, se o servo do Senhor, a serva do Senhor, estiverem dispostos, meu Deus, a pagar este preço, meu Pai. O preço, Senhor, é somente a disposição em estarem, Senhor, diante de Ti, colocarem a vida no Teu altar, e estarem, Senhor, dispostos, Senhor, a chegarem para as pessoas, para lhes falar da grandeza do Senhor, para falar dos Teus mistérios, para falar das Tuas maravilhas, para que o mundo saiba que é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que ainda continua fazendo grandes maravilhas e grandes obras, meu Pai, meu Deus, com o toque da mão do Teu ungido e da Tua ungida ali, Senhor, que uma unção especial possa, Senhor, parar sobre cada um para fazer a Tua obra com alegria, com gozo, com satisfação, e que seja para a Tua glória. Ó Deus tremendo e glorioso, nós vamos ver, Senhor, o fruto de tudo isto para a Tua glória e louvor, para que o Teu nome seja glorificado, seja engrandecido. Meu Deus, a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século. Mas, Senhor, meu Deus, meu Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Família
Vocês podem sentar. Eu orei por você? Eu pus a mão na sua cabeça? Você pode dar um aplauso bem forte ao nome do nosso Deus. Queridos, estamos encerrando esse culto, mas não, hoje foi uma pregação diferente, mas eu gostaria de saber se tem alguém dentro da igreja que não é crente, mas quer entregar a vida para Jesus, ou alguém que parou no meio do caminho de fazer a obra, mas quer voltar a pôr as mãos na obra, reconciliar-se com Deus. Eu tenho um imenso prazer em poder orar por você. Eu quero que você venha aqui na frente, porque nós vamos te abraçar, abençoá-lo, abençoá-la, e você vai sair daqui de posse de uma grande autoridade espiritual. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, onde está você? Sua vida está muito triste, sem Jesus. Tem um vazio que o inimigo quer preencher, mas nesta noite eu te chamo, venha até aqui, eu quero te abençoar. Onde está você? Continuo te esperando. Você que faz tempo que deixou de congregar e queira nesta noite se reconciliar com Ele, começar de novo a grande obra. Tem alguém? Tem alguém? Esta é uma noite profética, um culto diferente, um culto de marcas. Eu já participei de cultos nesta igreja de muitas marcas. Jesus vai selando e carimbando. Tem segredos acontecendo, surgindo aqui. Quem acredita, diga glória a Deus. Se não tem, que Deus abençoe. Vocês continuem participando conosco. Terça-feira nós estaremos aqui no culto Encontro com a Palavra. Quinta-feira eu gostaria de fazer mais uma reunião aqui, com todos os obreiros, agora é todos, da nossa igreja sede. Reunião de bênção, de dar diretrizes e orientações. Quem são os obreiros? Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas. Todos esses irmãos, eu gostaria de fazer uma reunião com vocês nesta quinta-feira, aqui em nosso templo sede. Amém? Quem entendeu esse meu pedido, diga amém. Todos vocês vão receber a convocação no seu WhatsApp. Todos vocês. E eu já estou antecipando. Eu quero, antes de encerrar, dar as boas-vindas, mesmo que tardio, a pessoas que entraram nesta igreja pela primeira vez. Tem alguém? Dá um sinal assim, que nunca tinha entrado aqui. Entrou pela primeira vez nesta noite. Tem alguém? Dá um sinal assim. Tem? Tem uma senhora lá. Para você, nós vamos aplaudi-la. A igreja pode aplaudir a serva de Deus que veio. A igreja que abraça, tem irmãs, tem obreiras que vão lá abraçá-la. Tem mais alguém? Só aquela irmã que está lá? Ô, irmã Raquel, vai lá abraçar ela, cumprimentá-la, você está aí pertinho. Já teve uma irmã que foi, mas vai mais gente. Nós queremos ser a igreja que compartilha a alegria. Amém? Queridos, Deus abençoe, vamos ficar em pé. Vamos encerrar esse culto. 9h20, demorou um pouco, né? Mas é bênção de Deus. Foi bom estar com vocês. Amo estar aqui com vocês. Tenha uma ótima semana. Vamos cantar amém aí? Vai embora. Agora que é para cantar amém, vocês cantaram amém antes do amém? Agora sim. Vamos cantar amém para eu impetrar a bênção apostólica. Eu vou estar aqui embaixo com a pastora, não é? E os irmãos que me assessoram, te atendendo, se precisar de oração.
oração. Vamos orar junto. Tua família, os teus filhos e os filhos.